Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, cheio da bondade, da graça e da misericórdia desse Deus que sempre nos alcança, que sempre nos abençoa, né? A cada momento, a cada instante das nossas vidas. Que possamos continuar sendo abençoados por esse Deus, em especial através da sua palavra. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 53, capítulo bastante lido, não sei se posso dizer também bastante conhecido, mas é um capítulo que muitos já o conhecem. E a gente percebe que nesse capítulo Jesus ele é ilustrado como um cordeiro, né, de tudo aquilo que aconteceu com o Senhor, de tudo aquilo que vem sobre ele. Então ele é esse cordeiro, né, que foi sacrificado, aquele cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. E nós então começamos a destacar, começamos a perceber alguns textos, né, deste capítulo. Olha o versículo 2, diz: porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Quando fala de um renovo, a gente percebe nesse capítulo 2 que o texto está falando de um crescimento natural. Jesus, mesmo sendo o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele não teve uma vida diferenciada dos outros. A sua vida foi igual, né? Ele teve todo um processo de crescimento, de alimentação, em tudo. Foi uma vida normal. Foi uma vida normal, né? Diante de toda a sociedade. Tanto que alguns textos vão dizer, no Novo Testamento vai dizer que ele crescia tanto em estatura e em sabedoria, né, e graça diante de Deus e dos homens. Então nós vamos ver que ele teve uma vida normal, mas ele tinha uma missão particular. Ele tinha uma missão que essa missão era a missão que somente ele poderia cumprir. E eu gosto de Isaías 53 é isso, porque se Jesus tinha uma missão específica para cumprir, eu posso crer também que cada um de nós temos uma missão particular. Nós não podemos querer cumprir a missão de outro. Eu preciso cumprir a minha missão, aquilo que está estipulado para que eu venha fazer. E cada um dos irmãos e irmãs, você precisa cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Não é para fazer o papel de um pastor, ou da equipe de louvor, ou de um médico, ou de um advogado. Não. Qual que é a sua missão? O que Deus tem te chamado para realizar? E é isso que nós precisamos realizar. No versículo 4 vai dizer que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores, e as nossas dores levou. Essa era a missão do Senhor. A missão do Senhor era tomar as nossas dores. Era realmente que pudesse sofrer aquilo que nós não teríamos condições de sofrer. Aquilo que nós, se fôssemos para sofrer, seríamos destruídos, não teríamos mais volta. Então o Senhor, olhando para as nossas vidas, Ele teve misericórdia, Ele teve compaixão, Ele nos amou com um amor tão poderoso que se colocou em nosso lugar, que se entregou em nosso lugar. Essa foi a missão. E a missão que ele cumpriu, a missão do Senhor foi feita pautada por amor, por graça. Irmãos, o que eu tiro com isso? Que a missão que nós temos que fazer não pode ser feita por obrigação. Não pode ser feita por obrigação. Precisa ser feito por amor. Precisa ser feito pautado pela graça. Porque aquilo que o Senhor Jesus fez por nós não teria condições de ser feito se não fosse feito com amor, se não fosse feito pautado pela graça, pautado pela misericórdia do Senhor. E nós precisamos ter essa mesma essência de fazer, essência de ir até as pessoas, essência de cumprir a nossa missão, de realmente aquilo que Deus me deu para fazer, eu faça, e faça com graça, faça com amor, entendendo qual Deus agiu. Olha novamente o versículo, novamente não, né? Olha o versículo 7 também, diz: ele foi oprimido, humilhado, para cumprir a sua missão, para realmente fazer aquilo que o Senhor tem. Primeiro, ele fez com amor, ele fez pautado pela graça, pautado pela misericórdia, pela compaixão, e mesmo diante disso, ele sofreu algumas situações, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas o nosso texto continua dizendo: não abriu a boca. Jesus não reclamou, Jesus não murmurou, mesmo sendo humilhado,
mesmo passando, sendo oprimido, mesmo passando por sofrimento, ele não abriu a boca. E a ideia não está aqui simplesmente de não falar nada e simplesmente ficar mudo. Eu não entendo que o fato de não abrir a boca é ficar mudo, não. Eu entendo de não abrir a boca, de não reclamar, de não murmurar, de não criticar. Por que Jesus fazia isso? Porque ele entendia a sua missão, ele entendia a sua obra. Ao entender isso, ele toma isso como um privilégio da parte de Deus, de agir, né? Ele se sente um privilegiado de poder cumprir a sua missão, de poder realmente servir ao próximo com graça, com compaixão, com misericórdia. E quando, diante disso, ele enfrenta situações, ele enfrenta a questão, mas ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele não murmurou. Né? E diz o versículo 11 para a gente encerrar, diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Iniciou e passamos, né? Iniciou o Senhor entendendo a sua missão, entendendo a sua obra, passou realmente fazendo com amor, com graça. Veio o sofrimento, veio as questões, mas isso não foi nada comparado com o término daquilo que o Senhor realizou. Diz que ele fica feliz com aquilo que ele vê, ele fica satisfeito porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E com certeza, se o nosso coração estivermos voltado para o Senhor, se o nosso coração estiver voltado para fazer aquilo que Deus tem, aquilo que Deus deseja, com certeza veremos também, ficaremos satisfeitos por ver aquilo que Deus vai fazer através de nós. Deus abençoe os irmãos. Um excelente dia em nome de Jesus.